Estamos de volta com o TV Mais Entrevista, hoje com a psicóloga Salete Martins, especializada em trânsito e também instrutora de trânsito. E a gente está tratando do assunto amaxofobia, ou seja, o medo de dirigir um veículo automotor. Não é isso, Salete? É isso mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cura desse problema, né? Sobre um tratamento, melhor dizendo. A amaxofobia, ela é parecida com as outras fobias, ou seja, o primeiro passo para um bom tratamento é o reconhecimento da pessoa com relação a esse problema, ou seja, admitir que tem problema. Eu sempre digo para os meus clientes assim, que o primeiro passo realmente é quando eles ligam para cá e marcam a sessão terapêutica, marcam a avaliação, porque reconhecer o problema é o primeiro passo. Sim. Eles sofrem muito com essa questão do reconhecimento, porque primeiro que eles são induzidos a pensar que eles não têm nenhum problema, né? Que a família diz, não, isso daí é só falta de treino, isso daí é só insegurança, é besteira, é falta de prática. Pega o carro, vai e saia, você não vai porque você não quer, pega a chave e vai. Né? Então sofrem muito e acham que o problema não é realmente isso. Então muitas pessoas sofrem com isso. Outro é a resistência para enfrentar a situação também. Sim. Né? Eu tenho clientes que estão aí há mais de um ano tentando marcar e não vem. Marcam, desmarcam. A gente até, a secretária fala assim, lá vem a pessoa de volta, marcou e não vai vir. Tu quer ver que ela não vai vir? E é batata, não vem mesmo. O medo então, é tão grande que é um sofrimento bastante grande. A gente deixa por quê? Porque tem que ver no tempo dela. Faz parte né? do processo. Faz parte do processo. Mas quando ela vem e começa o trabalho, esse já é um passo muito grande que a pessoa faz. Ela vir aqui, ela já vem com uma ansiedade muito grande, né? Porque ela está enfrentando já o problema. Isso já é bastante importante, já é o começo do tratamento. Sim. Você falou até da família, da participação da família, e às vezes a família participa, às vezes a família ajuda, mas às vezes também tem algumas coisas que acabam complicando. Por exemplo, o que a gente comentou aqui, isso é falta de prática, pega o carro, vai dirige. Aí o que acaba acontecendo, a pessoa de repente acaba até buscando programas de reciclagem, né? Exatamente. Frequentam um programa de reciclagem. Acaba encaminhando essa pessoa para um lugar que não seria o adequado, né? Eu tenho muitos pacientes que já passaram por esses programas de reciclagem, sim. Às vezes fazendo 10, 20, eu já tive clientes que fizeram 50 aulas de reciclagem e até o instrutor fala assim, puxa, mas você dirige super bem, o que você está fazendo aqui? Né? Durante a aula prática, a pessoa dirige bem. Mas ela não consegue, quando chega em casa, pegar o seu próprio carro e sair dirigindo. Porque é uma situação diferente. Totalmente diferente, porque o medo impede. Então, o medo não foi tratado. Então, Sim. Essa questão na autoescola, no Centro de Formação de Condutores, não é tratado, mesmo porque eles não são habilitados para isso, né? Não têm a competência para isso. Então, tem que realmente ser seguido para o tratamento psicológico. E olha, gente, a Salete Martins é uma pessoa que tem extrema propriedade para falar sobre esse assunto, porque além de psicóloga especializada em trânsito, também é instrutora de trânsito. E foi dessa junção de conhecimentos, dessas áreas que você decidiu trabalhar com esse... Exatamente. Eu percebi que as pessoas voltavam para a autoescola para fazer a reciclagem e pensava assim, puxa, mas como é que uma pessoa gasta, né? Investe um dinheiro na autoescola e volta para a autoescola e vai investir mais um dinheiro em reciclagem. Por quê? E com essa pesquisa que eu fui fazendo, eu percebi que era o medo de dirigir. Sim. E daí eu resolvi abrir a Psicotran, né, que hoje é um espaço especializado para pessoas que têm medo de dirigir, onde a pessoa tem mais privacidade e pode falar sobre o seu medo. E aqui a gente tem um plano específico só para pessoas que têm medo de dirigir e o tratamento é voltado só para isso realmente. Tá? Um programa exclusivo para isso. Exclusivo. Através da abordagem que eu uso aqui, a terapia cognitivo-comportamental, e o tratamento é realizado em consultório e também no carro com o paciente, com o cliente. Como funciona? Então, primeiro a gente faz o diagnóstico para ver se realmente tem o medo de dirigir, né? Se tem a amaxofobia e se tem outras doenças associadas também, que às vezes pode ter uma fobia social ou um outro transtorno psicológico, né? A fobia social, por exemplo, são pessoas que têm medo de se expor em público, né? Então são pessoas que não querem sair no trânsito porque têm medo tem vergonha de se expor no público. Então tem uma outra situação aí, além do medo de dirigir, medo de se expor em público.
o que agrava bastante a situação do medo de dirigir, complica bastante. Então o diagnóstico tem que ser bem feitinho para que a gente não erre aí no tratamento, tá? Tem que ser feito um tratamento bem interessante. E daí, durante o tratamento, temos que ver também a questão da família. Quem apoia, quem não apoia, para saber fazer todo o plano de trabalho que nós vamos construir, que é o plano terapêutico. Né? Quem que vai ajudar, quem que precisa ser chamado dessa família para cooperar, ou às vezes nem é necessário, às vezes não é necessário chamar a pessoa, mas através do próprio paciente, é necessário orientar alguém da casa para que ajude aquela pessoa, porque ela vai usar de várias maneiras. Para que incentive essa pessoa. Exatamente, de incentivar, porque ela vai usar mecanismos de defesa para não fazer os exercícios que são necessários fazer. E aí, após esse diagnóstico, após também essa conversa de identificar quem será essa pessoa que irá ajudar essa pessoa, aí tem as técnicas, né? Sim, tem várias técnicas na abordagem comportamental ou na abordagem cognitiva que são usadas, mas essas técnicas são decididas junto com o paciente, de acordo com a necessidade de cada caso, individual, é um plano exclusivo para cada um, por isso que a avaliação deve ser feita, realizada antes do tratamento, com bastante cuidado para cada paciente. E tratamento no consultório e também na rua, né? Também na rua, Olha só que interessante, isso é muito bom. E agora, eu queria saber o seguinte, se o trânsito de hoje em dia, as condições do trânsito de hoje em dia complicam ainda mais de problema, contribuem ainda mais? Contribuem bastante, né, para o problema. Contribuem bastante porque hoje as pessoas não têm mais paciência no trânsito, né? A tolerância realmente está zero. E é por conta dessa falta de mobilidade, né? Essa disputa pelo espaço físico realmente cada vez está maior. Então, isso daí também é tratado aqui no consultório, é conversado, é conscientizado as pessoas como que a gente pode lidar com isso. Então, isso também alivia muito. Durante o tratamento, eu criei um curso chamado Dirija Seguro. Então, durante esse tratamento, as pessoas fazem esse curso chamado Dirija Seguro, onde eu vou passar várias técnicas de como lidar, como se fosse uma direção defensiva, mas não é a direção defensiva que as pessoas têm lá na autoescola, mas é um outro curso que eu criei, de minha autoria, para as pessoas saberem como lidar com essas questões que o trânsito às vezes nos pega aí, nos faz sentir mais medo ainda para dirigir. Agora veja você o quanto é complexo, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de tirar a carteira, não conseguem. Chega lá na hora do teste, lá, o examinador fica nervosa, treme, não passa, homens e mulheres. Tem muita gente que tem medo, não consegue passar. Esse é um outro problema. Exatamente, veja, tem pessoas que não têm carteira de motorista, mas assim, a questão da ansiedade, ela é a mesma, são pessoas sensíveis a críticas do mesmo jeito, são pessoas que têm uma preocupação com a avaliação. Então, é tratado aí a preocupação com a avaliação, né? São pessoas que, quando vão para fazer um exame, elas não desempenham bem a função de dirigir, porque sabe que tem alguém avaliando. Então, isso pode ser num concurso público, pode ser numa prova, seja ela qual for, e no exame prático de direção também. Então, ela vai ter dificuldade, sim, se ela não souber controlar a sua ansiedade. São pessoas que não sabem fazer nada sob pressão, não vivem sob pressão, não conseguem executar nada sob pressão. E é interessante, porque daí de repente uma pessoa que vai lá e consegue passar, tira a carteira, vai para casa e fica com essa carteira guardada e não consegue usar. Ou seja, ela conseguiu transpor uma barreira lá, né, antes. Porque ela controlou muito bem essa ansiedade naquele momento. E depois o bloqueio volta e essa pessoa guarda aquela carteira, depois busca um programa de reciclagem, não consegue. É complexo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente, Douglas, que foi assim, que pode até explicar essa questão sua. Ela passou no exame prático de direção, foi para casa, como você diz, e começou até a dirigir próximo de casa. E daí o pai falou assim para ela, olha como é interessante o que você ouve, né? Falou assim para ela, olha, cuidado que agora você está com a provisória, você não pode cometer nenhum erro. Ela colocou aquilo na cabeça e falou assim, não vou sair mais com o carro, porque eu não posso cometer nenhum erro. Porque ela tem já esse perfil, né, de que eu não posso errar. Tem a predisposição. A predisposição. O pai fez a manutenção disso, vamos dizer, né? Fez ela pensar mais sobre isso. Ela ficou mais preocupada
Ela decidiu não dirigir mais. Ela pensou, vou ficar pelo menos 1 ano sem dirigir. Daí não corro o risco de perder minha provisória. Para eu não correr o risco de perder a minha provisória. Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, faz 5 anos, que agora que ela veio aqui hoje, passou 5 anos e ela não dirige mais. E agora ela não consegue dirigir mais. Ela contou para mim hoje que cada vez que ela chega dentro do carro, a perna treme, as mãos ficam suadas, a boca fica seca e ela tem pensamentos catastróficos, como por exemplo, eu vou bater em alguém, eu vou atropelar alguém, eu vou cometer alguma infração, onde eu vou perder a minha carteira, onde eu vou machucar alguém, não quero dirigir. Então é isso que ela veio, a queixa foi essa, eu não consigo dirigir. E agora, para as nossas considerações finais, fica aí o apelo para que as pessoas que de repente têm esse tipo de problema, que busquem ajuda, né, Salete? Exatamente, então eu tenho um site que é o www.psicotran.com.br, que ele está aberto aí a qualquer dúvida. Pessoas podem também ligar no 3319-4789, que estamos aqui para marcar uma avaliação e a pessoa fica aí à disposição, os nossos contatos, para vir aqui, tirar sua dúvida e começar talvez um tratamento também. Olha, muito obrigado pelo bate-papo, sucesso para você. Obrigada pela tua entrevista também e sucesso para vocês. E a você, muito obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo TV Mais Entrevista. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.